Então, olá, vamos começar recapitulando o que nós fizemos no último encontro, né? A gente começou a ver equações exatas e, basicamente, o que eram EDO exatas. Uma EDO dessa forma aqui, a gente sempre tem colocado nesse formato. Nota que é o mesmo formato que nós estudamos as equações homogêneas. Então, essa EDO aqui vai ser dita exata se existe uma função de duas variáveis, né? Real, f de x, y, tal que a derivada parcial de f com respeito a x é o m, e a derivada parcial de f com respeito a y é o n. Antes de falar no critério de exatibilidade, não, vou falar logo na ordem que está aqui. Então, daqui a pouco eu vou relembrar a importância daquela f, porque aquela f é importante, né? E aí nós estudamos um critério de exatibilidade, que dizia o quê? Se você tiver uma EDO nesse formato aqui, né, padrão que a gente está estudando, definida num retângulo, e tanto a m quanto a n são funções com derivadas parciais contínuas. E aí eu até tinha comentado outra vez que essa situação é bem comum, né? A gente ter funções que são contínuas e as derivadas parciais também são contínuas. Então, eu vou ter o quê? Então, uma condição necessária e suficiente para a EDO ser exata é que a derivada parcial de m com respeito a y é igual à derivada parcial de n com respeito a x. Tá? E eu até comentei que isso não, vale mais do que retângulo. Qualquer região que a gente chama de simplesmente conexa vai valer também essa propriedade aí. E por que a importância de ser exata? Porque lembra, olha, aquela f de x, y, a gente pode aqui fazer as curvas de nível da f, né? Vai ficar algo parecido com isso aqui. Deixa eu tentar fazer. Você não vira o coração, quer dizer isso. Então, tá aqui as curvas de nível f de x, y é igual a c. Em geral, elas não definem funções, essas curvas de nível, porque para um dado x você tem dois y, o critério da reta vertical falha, certo? Então, esse x0 aqui, você tem dois y. Mas se você restringir certas partes, se eu estiver considerando só essa parte aqui, olha, do f de x, y igual a c, eu tenho uma função, x como função de y, só nessa partezinha aqui que eu estou marcando em preto. Tá? Então, a f de x, y igual a c define implicitamente as soluções do EDO. Essa curvinha aí preta, que você consegue, por exemplo, mapear nesse intervalo aqui, ó, em torno do x0, intervalo azul, como função, aí sim, como função, ela vai te dar uma solução da sua EDO. E o exemplo que nós vimos dois exemplos, mas aquele exemplo que eu tinha comentado, que era algo parecido com isso aqui, a gente tinha visto que as curvas de nível dessa EDO eram circunferência entrada na origem. Eu tinha dado a f de xy igual a x2 mais y2. Ou era x2 mais y2 sobre 2, não vai fazer diferença, porque tem aquele c ali. Se tiver o sobre 2, você passa o 2 para o outro lado, fica 2c, o 2c continua sendo constante arbitrária. Esse exemplo é interessante também, que esse exemplo aqui a gente sabe tratar com quem a gente já estudou. É um exemplo de uma variável separável, né? Porque se eu separo aqui, olha, as variáveis, eu vou ter o quê? É que y dx, não é isso que eu quero? Deixa eu ver. Exatamente. Eu vou ter que menos x dx é igual a y dy. Você integra, você vai achar aqui menos x2 mais c igual a y2 sobre 2, né? Claro, né? Aí dali você vai tirar o quê? Que o x2 mais y2 é igual a 2c. E esse 2c aqui é uma k constante arbitrária. E aí, quando o k varia no expositivo, você tem aquelas circunferências que nós desenhamos na aula passada, que dão as soluções do EDO implicitamente. Tá? Então, as circunferências
da forma x2 mais y2 igual a k. Acho que vai sair torto aqui. x2 mais y2 x2 mais y2 igual a k0, digamos, uma circunferência específica. E aí eu tinha falado para você tornar uma solução implícita. Lembra, uma solução implícita define uma ou mais duas soluções explícitas, dependendo onde você se delimita. E aqui a gente tinha observado que eu tenho duas. Eu tenho a semicircunferência de cima e a de baixo. Se eu quiser a semicircunferência de cima, eu pego a raiz de k zero menos x ao quadrado. Se eu quiser de baixo, é menos isso. Então, essa EDO separável, a gente consegue ver que ela é exata facilmente pelo critério de exatibilidade. Isso vai valer em geral, tá? Acho que é um exercício da lista, se eu não estou enganado. Toda EDO separável você consegue encarar como exata também. Então, no certo sentido, as EDOs separáveis também estão englobadas aí. Então, vamos ver agora aplicações desse critério de exatibilidade. Como eu falei, no fundo, como essa f de x, y igual a c fornece as soluções da EDO, nós estamos interessados em achar tal f. Porque aí eu sei que as soluções, em última análise, eu vou ter achado as soluções. Então, vamos ver mais alguns exemplos aí. Então, vamos supor que eu tenho essa EDO aqui, olha. Y cosseno x mais 2x elevado a y mais seno x mais x quadrado elevado a y mais 2y' igual a zero. Então, estou nesse exemplo aqui, eu identifico tanto o meu m, nesse caso, que se eu for fazer o paralelo ali com m mais n de y de x, aqui eu tenho meu m de xy, aqui eu tenho meu n de xy. Então, o que eu percebo, né? Então, temos que a my, estou procurando um critério, tá? A my, quem é? É derivada de y cosseno x mais 2x elevado a y com respeito a y. Então, para essa derivada, x é constante, né? Se comporta como constante. Então, vai ficar cosseno x, que é a derivada de y é 1, mais 2x elevado a y, que é a derivada do elevado a y próprio. E a nx, por outro lado, é a derivada de seno x mais x ao quadrado elevado a y com respeito a x. A derivada de seno x é cosseno x. A derivada de x ao quadrado elevado a y, perdão, é 2x. Então, vai ficar 2x elevado a y. Eu reparo que elas são iguais, tá? Então, daí, portanto, a EDO é exata, pelo critério de exatibilidade, certo? Então, agora eu preciso buscar tal f. Então, procuramos f. Procuramos f. Tal que a derivada de f com respeito a x é igual a m, que nesse caso eu lembro que é y cosseno x mais 2x elevado a y, e a derivada de f com respeito a y é igual a n, e eu lembro que é o seno x mais x ao quadrado é elevado a y mais 2. E aí nós podemos partir de uma dessas duas igualdades aí. Eu vou partir do f de x y igual a m, tá? Então, f de x igual a y cosseno x mais 2x elevado a y. Então, o que eu tenho? Como eu tenho que a derivada parcial de f com respeito a x é igual a m, então eu vou fazer a integral, a derivada parcial de f com respeito a x é a derivada na variável x. Então, eu vou integrar y cosseno x mais 2x elevado a y com respeito a x. Então, a f de x, y
vai ser quem? Vai ser a integral na variável x de y cosseno x mais 2x elevado a y, tudo isso na variável x. Tá bom? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que, para essa integral, a y se comporta como constante. Então, eu vou ter que, essa integral vai ficar y seno x, que é a integral de cosseno x é seno x, e a integral de 2x é x ao quadrado. E o e elevado a y é constante para essa integral. Então, vai ficar mais x ao quadrado, e elevado a y. Se o y fosse constante de verdade, eu estou integrando, encarando o y como constante. Mas se o y ali no lugar do y fosse 10, você teria mais uma constante aqui, tá certo? Mas como a f é de duas variáveis, eu estou integrando só na variável x, aqui eu vou ter uma função dependente de y. E nesse ponto, pessoal, a gente está usando fortemente o fato de ser retângulo, tá? Essa propriedade que a f, se eu tiver uma derivada com respeito a x igual a uma função, então a minha f vai ser a integral dessa função com respeito a x mais uma função que depende somente de y, usa fortemente que é o retângulo. Tem certo tipo de regiões que isso falha, tá? Que isso não é verdade. Então, para retângulo, isso vai ser verdade. Tá? E aí, o que a gente falta para descobrir a f? Falta descobrir o h de y. Agora, nós vamos usar a informação que o f de y é igual a n. Então, o f de y, eu vou derivar agora a f que eu obtive com respeito a n. Então, vai ficar seno x, a derivada de y seno x. A derivada do e elevado a y é um próprio, então vai ficar x ao quadrado e elevado a y, mais o h' de y. Mas, por outro lado, isso é igual a quem? Isso é igual a n. Cadê a n ali em cima? A n está lá em cima, né? É igual a n, que é igual a seno x, mais x ao quadrado é elevado a y, mais 2 que eu identifiquei lá da EDO. Tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que seno x mais x ao quadrado é elevado a y, mais h' de y, é igual a seno x mais x ao quadrado é elevado a y, mais 2. Então, eu vou simplificar aqui o x quadrado, melhor, o seno x mais x ao quadrado é elevado a y, eu vou ter que h' de y é 2, e aí o h de y é 2 mais C1, tá? E aí eu vou tomar o C1 como, Ô, como professor, pode falar. não é h de y igual a 2y? Isso, obrigado. Desculpa. 2y mais C1. Para ver se vocês estão atentos. A gente sempre fala isso, né? Tem toda a razão. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que. Eu posso tomar o C1 igual a zero, porque as soluções vão ser da forma f de xy igual a c. Então, esse C1, no fundo, eu vou incorporar c. Porque então as soluções da EDO vai ser f de xy igual a c. Portanto, y seno x mais x ao quadrado é elevado a y mais, melhor, mais nada. É isso, mais 2y igual a c. Tá? Note que como essa solução aí mistura y com e elevado a y, não é tão simples você dar ela na forma explícita, tá? A gente fica plenamente satisfeito com a solução implícita mesmo. Como eu falei, esse tipo de solução pode ser, para cada c, pode ser uma curva, e não ser uma função y como função de x. Só que quando você se restringir, aí sim fica em trechos, ela é dada por função. Em certos trechos. Deixa eu apagar aqui. Ficou bem torto isso. Em certos trechinhos aqui, você tem
o y como função de x. Tá bom? Então, a solução implícita mesmo que a gente vai ficar satisfeito. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Então, vamos agora fazer um exemplo partindo do f de y igual a n, tá? Então, vou ter que e elevado a 2y menos y cosseno xy mais... Deixa eu jogar isso aqui para baixo, vai ficar apertado para identificar o m e o n. Mais 2x e elevado a 2y menos x cosseno xy mais 2y dy dx igual a zero. Tá? Aí, nesse exemplo, eu identifico o meu m e meu n. Olha, eu tenho aqui o meu m xy e meu n de xy. Tá? A EDO, eu coloco a EDO naquela forma padrão m mais n dy dx. Então, vamos calcular o my e o nx para verificar o critério de exatibilidade. Então, quem é o my? O my é derivada de e elevado a 2y com respeito a y, eu uso a regra da cadeia, vai ficar e elevado a 2y vezes a derivada de 2y com respeito a y, que é 2. Vai ficar e elevado a 2y. E agora eu vou derivar y cosseno xy com respeito a y. Então, lembra que para essa derivada o x é constante. Então, vai ficar derivada de y vezes o segundo, mais y derivada do segundo com respeito a y. Como a derivada de cosseno é menos seno, eu já vou botar um mais aqui. Então, vai ficar seno de xy. E eu vou derivar de xy com respeito a y. Vai sair um x. Então, só para ficar na ordem certa aqui, eu já vou trocar, tá? Na ordem mais comum de aparecer é xy ao invés de yx. E o nx vai ser o quê? Então, vou derivar o 2x, o e elevado a 2y constante, então vai ficar 2e elevado a 2y. A derivada de 2y do último termo com respeito a x é zero. Vou derivar agora menos x cosseno xy com respeito a x. Vai ficar algo bem parecido com o de cima, trocando o papel de x com y, né? Então, vai ficar menos derivada de x, que é 1 cosseno xy. Derivada do cosseno vai sair um menos seno, então já vai ficar mais. Derivada do cosseno é seno de xy. E a derivada de xy com respeito a x sai um y, que eu vou colocar aqui xy. Eu percebo que elas são iguais. Então, daí eu concluo o quê? Logo, a EDO é exata. Tudo bem? Então, a gente sabe que vai... isso aí... Ah, tá, desculpa. Uma coisa importante, né? Tanto nesse exemplo, olha, no exemplo anterior, quanto nesse, eu passei bem batido por isso. As condições do teorema de exatibilidade, as hipóteses são satisfeitas, né? Porque, deixa eu voltar aqui, é que as funções são contínuas e derivadas parciais contínuas. Essas funções aqui, as derivadas existem de qualquer ordem, são sem infinito, tá? Envolve tudo exponencial, seno, polinômio. Então, isso não vai ser problema. Como eu falei, aquela condição ali é bem comum nos nossos exemplos. Então, é satisfeito. Logo, a ideal é exato. Eu não tinha comentado isso. Isso é importante também, tá? E aí você pode pegar um retângulo qualquer aí também, porque ela de fato
é de classe C2, e, na verdade, ser infinito em R2, você pode pegar um retângulo em qualquer região que você imaginar aí. Se você tiver um PVI, né? E vai valer esse raciocínio que a gente está fazendo. Então, vamos partir aqui, né? Procuramos M, procuramos F, tal que a f de x é igual a M e f de y é igual a N. Vamos partir da f de y igual a N, que é igual a, tá ali em cima N, né? 2x é elevado a 2y, menos x cosseno de xy, mais 2y. Então, eu tenho que a f de xy, deixa eu ver como é que eu escrevi ali em cima rapidinho. Ah, eu já fiz a integral direto, né? Aqui, pessoal, só para não... aqui talvez para não ter dúvida, fosse melhor colocar assim, ó. Já colocar o h de y ali também, tá? Vou deixar assim, mas... Que a integral é só aquela primeira parte ali, tá? Mas, dependendo do contexto, dá para entender que eu tô... É como se aquela constante já tivesse embutida na integral indefinida, tá? Mas... Então, o que eu vou ter, né? A f de xy, então vai ficar a integral na variável y de 2x elevado a 2y menos x cosseno xy mais 2y, a variável y. Aqui eu não vou colocar mais h de x, não, tá? Eu vou deixar assim. Ficar diferente lá de cima. E aí, agora eu tenho que integrar isso aí na variável y, tá? A integral de e elevado a 2y na variável y vai ficar o quê? Esse é o n, né? Deixa eu ver se eu anotei certo. Y. Isso, tá certo. Então, essa integral na variável y, o que vai ficar? A integral de e elevado a 2y é elevado a 2y sobre 2, né? Ó, na verdade é o seguinte. Se eu fosse fazer essa integral aqui, ó, a integral de 2 é elevado... Opa, falei 2 e escrevi x. 2 é elevado a 2y dy. Se você fizer a mudança u igual a 2y, du é 2 dy. Então, a integral de e elevado a u du. Então, é elevado a u mais c, que é elevado a 2y mais c. Se você fosse fazer também a integral de x cosseno de xy, a variável y, para deixar claro que o x é constante, eu vou colocar x0, tá? Como é que você faria essa integral? Vamos pensar que o x0 é não nulo. Daqui a pouco você vai dividir por x0. Então, você faria a mudança também aqui, ó, u. Então, vamos chamar de v. Então, v é x0y, dv é x0 dy. Então, vai ficar integral x0. Nem vou escrever o x0. O x0 dy, que aparece aqui, ó. X0 dy já é seu dv. Então, vai ficar integral de cosseno v dv, né? Que é menos seno v, menos nada, né? Que é seno v mais um C1. Ou seja, seno de x0y mais C1. Tá? Então, isso que nós fizemos permite a gente concluir o quê? Que a f de xy, o x é constante, que para aquela primeira integral, então vai ficar
x é elevado a 2y. A integral de x cosseno xy, nós aprendemos. Aqui nem precisa usar que o x zero é diferente de zero, né? Nem uso isso. Vai valer para x zero igual a zero também, que aí a função já dá zero, né? Vai ser constante a integral. Então, x elevado a 2y, melhor, a integral de x cosseno xy é o seno de xy, vai ficar menos seno de xy. E a integral de 2y é y ao quadrado. E aí, mais uma função, se o x fosse constante, seria uma constante. Mas aqui tem que ser uma função que depende somente de x. Que eu vou chamar de h de x. O que está faltando descobrir é essa h, né? Então, vou em busca, vou usar a informação que f de x é igual a m. Tá? Então, a f de x, por um lado, é elevado a 2y, derivando aquela f ali com respeito a x, menos a derivada de seno de xy vai ficar cosseno de xy vezes y, derivada de xy com respeito a x é y, derivada de y2 é zero, mais a galinha de x. É igual ao m. Então, o m, você obtém DDO, nós vimos lá em cima que era elevado a 2y, menos y cosseno xy. Então, simplifica aqui, ó. Você tem que o h' de x é igual a zero. Então, h de x é constante. Então, aqui deu constante. Lá no exemplo anterior, a gente tinha visto que dava 2y mais constante, né? Nem sempre vai dar constante, não. O exemplo anterior já mostra isso. Fazer C1 aqui, você pode fazer C1 igual a zero. E as soluções vão ser dadas da forma f de xy igual a c, ou seja, x é elevado a 2y menos seno de xy mais y2 igual a c. São soluções implícitas, dadas na forma implícita mesmo, tá? E eu até brinquei na aula passada que você, com esse critério de exatibilidade, ou melhor, com critério de exatibilidade não, com definição de EDO exata, você pode criar EDO exata, se um dia você der esse curso aí de EDO exata, de EDO para alguém, você tem uma fonte abundante de criar problema, né? Você pega uma função qualquer, f de xy, por exemplo, x ao cubo é elevado a x vezes y, essa EDO aqui vai ser exata por definição. Tá? Então, se eu fizer a f de x daquela função ali, eu vou obter um m, e o f de y um m. Então, exemplo não falta para a gente colocar para vocês resolverem na prova, né? Digamos assim. Tá? Então, vamos ver agora o conceito de fator integrante, que às vezes a EDO não é exata, mas após a gente multiplicá-la por um fator, ela vai se tornar exata. Tá? Isso vai ser importante. É o chamado fator integrante. Tá, então vou definir aqui, tá? Uma função vou sempre tentar fazer um mu, tá? Mu de xy, às vezes vai aparecer um u, é dita fator de integração ou integrante, tá? Ou fator integrante da EDO.
Então, dessa EDO aqui, m de xy mais n de xy dy de x igual a zero, se a EDO modificada, ou seja, após eu multiplicar por mu, é exata. Tá? Ou seja, eu tenho uma EDO que não é exata, em princípio, mas após multiplicar por esse fator, né, modificar um pouco a EDO, ela se torna exata. Então, pelo critério, se eu estiver numa região retangular, né, pelo critério de exatibilidade, se a mu m e a mu n satisfizerem as condições do critério, né, ou seja, são contínuas com derivadas parciais contínuas, dizer que ele é exata, a gente viu que é equivalente a dizer o quê? Que a mu m y é igual a mu n x. Tá bom? Então vamos ver um exemplo. Ou seja, às vezes a EDO não é exata, mas multiplicando por um fator ela passa a ser e eu consigo resolver essa EDO modificada. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu dar um exemplo antes aqui, que é o seguinte. Essa EDO aqui, e claro também, né, a gente está sempre procurando a função mu não identicamente nula. Eu poderia até chamar, quando a função mu é identicamente nula, um fator de integração trivial, né? Porque se eu pego a mu identicamente nula, a mu m vai ficar identicamente nula, a mu n também. Então, isso não tem graça nenhuma, né? Porque eu torno a EDO exata, mas, por outro lado, também destruo a EDO, porque fica 0 mais 0 dy de x igual a zero. Então, nós estamos em busca de fatores integrantes não triviais, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. A x mais y mais x ln x dy de x igual a zero. Então, eu poderia procurar saber se essa EDO é exata ou não. Como é que eu poderia fazer isso utilizando o critério? Vou chamar isso aqui de m, isso aqui de n. Eu tenho que o m de y igual a 1, o n de x é lnx mais 1 vezes, ou melhor, mais x vezes derivada do ln, que é 1 sobre x, que é ln de x mais 1. Eu estou vendo que eles são diferentes, portanto, essa EDO não é exata. Tá? Então, daí, a EDO não é exata. Só que eu tenho, vamos considerar a mu de xy igual a 1 sobre x em 0, infinito. Intervalo 0 mais infinito. Tá? Eu estou só no semiplano, eu estou pensando só o x maiores que zero, tá? Aqui não, isso aqui tá meio. Vamos pensar melhor definir assim. Para x maior que zero. Então eu vou ter o quê? Vamos ver aqui, olha. A mu m. Por que eu estou te pegando x positivo? Porque lembra, a função multiplicada ela precisa ser contínua com derivada parcial contínua. De certo modo, eu estou fugindo ali onde x igual a zero, que é o eixo y, né? São os pontos onde a função
pode dar problema, porque tem um sobre o x no denominador, se anulando. Então vamos ver quem é a mu m. A mu m mais a mu n dy dx. Ora, a m é x mais y. Então, vê se você concorda que a mu m, como a mu é 1 sobre x, vai ficar 1 mais y sobre x. E o x ln x vezes 1 sobre x vai ficar simplesmente ln de x. Dy dx. Então, às vezes, esse mu m eu vou chamar de m til, esse mu n de n til. E eu estou aqui que o m til é 1 mais y sobre x e o n til é ln x. Tá? E aí, agora vamos verificar que essa EDO modificada é exata, ou seja, que 1 sobre x de fato é um fator integrante. Então, eu vou ter o quê? Que a m til y é a derivada de 1 mais y sobre x com respeito a y, vai ficar o quê? 1 sobre x. E a n til x é a derivada de ln de x com respeito a x, que é 1 sobre x, são iguais. Então, logo, vocês estão me ouvindo com eco, não, né? Não. É normal, né? Tá. Então, logo, a m til mais a n til dy dx igual a zero é exato. Pelo critério de exatibilidade. E como eu fugi, como eu tinha comentado antes, eu estou olhando só x positivo, qualquer retângulo que você pegue nessa região, né? X positivo eu estou aqui, né? Eu estou nesse semiplano aqui. Qualquer retângulo que você pegue aí, a 1 mais y sobre x e a ln de x vai ser contínua com derivada parcial contínua. Tá bom? Eu posso tentar resolver essa última EDO. Então, procuramos f. Tal que a f de x é a mu m, que é 1 mais y sobre x, e a f de y, que é a mu n, é ln de x. Tá? Então, eu vou derivar aqui, eu vou integrar, eu vou ter que a f de x, y, a integral na variável x de 1 mais y sobre x dx. A integral de x é o próprio x. De y sobre x vai ficar y ln do módulo de x. Posso até esquecer o módulo, porque eu já considerei que o x é positivo, né? Mais uma função dependente de y. E aí, quando eu fizer a derivada parcial com respeito a y, igual a n, você vai ter que então, a derivada parcial de f de x é zero, de y ln de x fica o próprio ln de x, mais a galinha de y, é igual ao... Ah, não, desculpa. Aqui, isso, mu m, aqui é n til, né? Então, o n til é 1 sobre x. Não. O n til é ln de x. Então, vai simplificar aqui o ln de x. Eu vou ter que a galinha de y é zero. H de y vai ser c. Tá bom? Eu posso escolher o c igual a zero, c1 igual a zero. Logo, as soluções vão ser dadas de que forma? Então, as soluções
vão ser dadas da forma x mais y ln de x igual a c. Tá bom? E aqui, é claro, né, você pode colocar facilmente na forma explícita, né? Isso aqui também, olha, você passa o, o x para o outro lado, isso aqui vem de mão beijada, que o y é c menos x sobre ln de x. Tá bom? Nesse caso aqui, perceba, nós modificamos a EDO, a gente tinha uma EDO que não era exata, vou voltar lá em cima, x mais y mais x ln de x dy dx. Modificamos a EDO, multiplicando por esse fator 1 sobre x, e resolvemos a EDO modificada. Só que essas soluções que nós achamos, se você reparar bem, onde eu dividi por ln de x, que eu estou considerando aqui que o. Ah, não, tem que tomar cuidado, né? Porque, em princípio, o ln de x poderia ser zero, né? Esse aqui, claro que o x é diferente de 1, né? Que é nulo ln. Mas onde ela tá bem, as duas estão bem definidas, onde essa função está bem definida, ela vai ser solução da EDO modificada e da original, tá? Então, em um certo sentido, eu também resolvi a EDO original, porque as soluções são as mesmas. Então, deixa eu ver se eu anoto isso. Então, ó, são soluções, né? Fornecem soluções para ambas equações. Tanto a n, tanto a m mais n dy dx, que não era exata, quanto a modificada. Mu m mais mu n dy dx passou a ser exata, tá? Essa coisa é bem clássica, tá, pessoal? Bem lá atrás, alguns séculos atrás, o pessoal já procurava esse fator de integração. Por que ele é importante? Porque, num certo sentido, se você acha esse fator, como você consegue em várias situações achar f, você basicamente resolveu a EDO, tá? Então, desde Poincaré, né, já se estudava essas coisas aí, né? Tá? Mas aí é só uma observação que pode haver perda de solução. OBS, fazer essa observação rápida aqui. O problema é onde a mu não está definida, onde a mu não se anula. Ó, se a mu não se anula, daqui para cá você pode sempre passar multiplicando por mu. Então, uma solução da 1 vai ser sempre da 2, se eu chamar de 1 e 2, né? Então, uma solução de 1 é sempre de 2. Você quer passar de 2 para 1, pode ser meio delicado, porque a mu pode não estar definida ou a mu pode não se anular. Então, fora desses pontos, você também pode voltar de 2 para 1. Vai implicar também que 2 gera 1. Pelo menos são nesses pontos aí onde a mu se anula, tá? Só que com um certo, eu não vou entrar em detalhe nisso, com um certo tipo de função, os zeros da mu também vão ser soluções. Então, basicamente, realmente, de fato, resolver um é essencialmente resolver dois também. Daí a importância desse fator de integração. Mas a observação é que pode haver perda de soluções, tá? Então, pode haver perda de soluções. Então, vamos pegar um exemplo aqui, olha. Menos y ao quadrado mais x ao quadrado mais xy dy dx igual a zero. Então, eu vou pegar essa eu vou chamar de 1. O fator de integração vai ser dado por mu de xy, 1 sobre x ao quadrado y.
E a EDO modificada, se eu pegar essa EDO de cima e multiplicar por isso, por esse fator de integração, vai ficar menos y sobre x ao quadrado, facilmente verificado aí, tá? Mais 1 sobre x, mais 1 sobre y, dy dx, igual a zero, que é 2. Então, a gente percebe que y de x identicamente nula é a solução de 1, mas não é de 2. É porque, eu falei que a, que a 1 também, eu tenho que voltar atrás aqui um pouco nisso, né? Que a 1 sempre implica 2, desde que eu esteja fora da onde a mu está definida, eu tenho solução, né? Só que ele não foi o caso porque percebe que a mu, ela se anula. Ou, essa y igual a zero, a gente chama de um polo da função mu. Então, eu tenho um polo da função mu. A mu não está definida onde a y é identicamente nula. Então, nesse sentido, também eu tive perda de solução de 1 para 2. Mas fora dos pontos aqui, fora do... onde que a mu é problemática? Onde o x é igual a zero e o y é igual a zero. Fora desses dois eixos, do eixo x e y, deixa eu anotar aqui, fazer um desenho. Opa. Então, tem aqui o xy. Vai dar errado. Eu tenho aqui o xy. Aqui eu tenho o y igual a zero, que é o eixo x. E aqui eu tenho x igual a zero, que é o eixo y. Então, qualquer retângulo aí que eu pegue fora desses eixos, vai valer que as soluções de 1 são as soluções de 2, que eu estou fugindo desse ponto problemático aí, onde a mu não está definida, tá? Mas percebe que eu tinha falado, essa solução y de x, que é a solução de 1, mas não é a solução de 2, é exatamente é um polo da mu. Ou seja, ela está onde a mu se anula. Poderia também ser uns zeros da mu, tá? Poderia ser um zero da mu, também daria a mesma coisa. Mas fora desse, onde a mu está definida e é não nula, você pode passar de 1 para 2 e de 2 para 1. Você percebe que a mu nesse exemplo é sempre não nula, né? Porque ela é 1 sobre alguma coisa, como a u é não nula, a u não tem chance de ser nula. Tá? Então, pode haver perda de solução, mas basicamente a gente está... Quando a gente tem uma EDO, ela não é exata, a gente modifica e resolve, a gente está plenamente satisfeito. Para a gente também resolveu a EDO original. Tá? Porque quase todas as soluções da original vão ser da modificada e vice-versa. Né? Tá? Eu pensei em começar a falar de procurando fatores integrantes. Então, já deu para ver a importância do fator integrante, né? Porque quando a gente multiplica a ideal por um fator integrante, ela fica exata. Então, a gente vai começar a procurar fatores integrantes, só que eu faço isso na próxima aula lá no presencial, tá? Vou parar a gravação aqui.